Meu nome é Ruth Cavalcante, eu nasci em Pedra Branca. Pedra Branca é o ponto mais central do estado do Ceará. Mas depois eu fui estudar em Fortaleza, de Fortaleza eu fui saindo e fui para o sul do Brasil e ganhei o mundo. Terminei exilada política no Chile e depois na Alemanha, onde eu fiz o meu curso de psicopedagogia. E assim que aconteceu a anistia política no Brasil, eu voltei. Nós temos uma experiência desde do início da década de 80 na construção da biodança no Ceará, onde o Rolando Touro instalou, junto com César Wagner, a primeira escola estruturada, de fato, de biodança. A partir de 1984, quando saiu a primeira turma de facilitadores de biodança dessa escola nordestina, nós começamos a aplicar a biodança em vários pontos. E aí começamos a perceber que a biodança era muito efetiva para as pessoas que escolhiam fazer biodança, que tinha como opção fazer biodança. Mas para as pessoas que não escolhiam, por exemplo, as comunidades, os movimentos sociais, a biodança não se adequava bem. Por quê? Porque não era uma escolha das pessoas. Nós estávamos ali para fazer um trabalho conjunto com as pessoas. E aí o que fazer? Se nós sabíamos que a biodança tinha um efeito muito importante para a vida das pessoas. Então nós começamos a ver que não era só a biodança. Do princípio biocêntrico criado pelo Rolando Touro, poderia sair diversas vertentes, como um grande rio. Então o princípio biocêntrico é um grande rio. Que vertentes teria? A primeira vertente dela foi estruturada por Rolando Touro, que é a biodança. Já a educação biocêntrica é inspirada no princípio biocêntrico. Nós trazemos muitas propostas do pensamento do Rolando, mas nós criamos outras possibilidades. Por exemplo, uma delas era o seguinte: o Rolando Touro não oferecia nenhuma alternativa de alfabetizar, nem crianças nem adultos. Que métodos nós iríamos usar então? Então eu tinha já uma experiência antiga com o Paulo Freire, eu fui aluna do Paulo Freire, fui do movimento de educação de base, que era de fato assessorado por ele. Então eu disse, por que não a gente juntar a ideia do princípio biocêntrico como um paradigma com uma metodologia do Paulo Freire, dentro da educação dialógica. Então agregamos a educação dialógica, facilitando o diálogo entre as pessoas, trazendo instrumentos já testados dentro dessa concepção pedagógica, como o Círculo de Cultura, por exemplo, em que as pessoas, a partir de um tema gerador, refletem sobre sua vida. E aí começamos, inicialmente, Rolando Touro e Paulo Freire, agregando as duas possibilidades pedagógicas afins. Então, daí começamos a construir essa base epistemológica, a partir da vivência proposta por Rolando Touro como a nossa principal metodologia, mas também o diálogo do Paulo Freire como a forma de como as pessoas fazerem reflexão sobre sua vida, sobre conteúdos teóricos, sobre possibilidades de ação. Aí sim, nós usamos o instrumento dialógico do Paulo Freire. Mas já na nossa formação, o Rolando trazia muito a ideia do pensamento complexo, da teoria da complexidade do Edgar Morin. E aí nós achamos que era importante, no viés da reflexão mais aprofundada sobre a vida, trazer o pensamento complexo do Edgar Morin. E aí se consolidou as três bases epistemológicas da educação biocêntrica. A vivência, a partir do princípio biocêntrico do Rolando Touro, o diálogo, a partir da educação dialógica de Paulo Freire, e o pensamento complexo do Edgar Morin, que traz a ideia da transdisciplinaridade. O que é isso? É que nós não só juntamos todos os aspectos da vida e do pensamento humano, mas nós transitamos por esse pensamento, através do conceito da transdisciplinaridade de Morin. E hoje, então, consolidado essas bases epistemológicas, se tornou muito fácil da gente fazer a nossa metodologia, né? Então a nossa metodologia ela é reflexiva, dialógica e vivencial. Então todos os assuntos diferentes da biodança. Da biodança eu não preciso saber por que eu estou dançando daquele jeito. A vivência ela é em si, não precisa explicações, né? Mas na educação não. A educação eu preciso
produzir conhecimento. Eu preciso trabalhar com disciplinas determinadas. Como que eu vou fazer isso só na vivência? Não tem condição. Então, eu me apoio na reflexão teórica de Edgar Morin para aprofundar esses aspectos da construção do conhecimento e da produção do conhecimento científico. E faço isso trocando, porque o Paulo Freire diz que não existe sábios absolutos nem ignorantes absolutos. Existem saberes diferentes. Então nós trocamos esses saberes com todos nós. Dentro do conceito de vivência do Rolando Touro, a vida tem a sua prioridade sobre tudo. É o que contrapõe-se ou adianta a visão antropocêntrica, né? Então, toda a nossa concepção se baseia nessa visão biocêntrica. E aí tudo se torna um valor extremo e com a possibilidade extrema de celebrar a vida. Por isso, por exemplo, na nossa metodologia de trabalho, nós damos uma importância muito grande à história de vida das pessoas. A história de vida das pessoas, o que a pessoa viveu, traz. Isso tem uma importância muito grande. Nós temos metodologias para trabalhar histórias de vidas, né? Nós temos também, por exemplo, outras formas de vivenciar, além da vivência proposta por Rolando Touro, que se baseia no tripé também do movimento, que é a dança, no encontro humano e na vivência em si que vem disso, né? O movimento, a dança e o encontro, que gera a vivência. Então, além disso, nós podemos também usar outras formas de vivências que têm afinidade com esse princípio, que não entram em choque com esse princípio. Por exemplo, usamos a meditação, usamos a visualização criativa, usamos a arte-identidade. Principalmente, usamos algo que tem relação com o meu próprio corpo. Porque para nós, eu tenho a impressão que a principal contribuição da educação biocêntrica para a educação é o conceito da corporeidade. Nós temos um corpo que é a nossa presença no mundo. A nossa identidade, ela se expressa também pela nossa corporeidade. Então, o meu corpo, ele expressa toda a minha história de vida. É muito valorizado e é uma contribuição fundamental teórica para nós, a corporeidade. É uma das categorias básicas, além da potência de vida, além do fortalecimento da identidade, além da inteligência afetiva, é a corporeidade. Esse conceito de inteligência afetiva que o Rolando nos traz, ele também é fundamental para estabelecer os nossos vínculos. O estudo da inteligência, ele vem vindo desde Piaget, desde Goleman, de Gardner, e o Rolando diz, se não tiver uma base afetiva, nós nos tornamos ignorantes de todos. Não adianta eu ter uma inteligência cognitiva privilegiada, se eu não tenho uma base afetiva, eu posso até ter sensibilidade. Hitler era sensível à música clássica, mas não significa que ele tinha afeto. Então nós trabalhamos no desenvolvimento da inteligência afetiva. E como é que a gente desenvolve essa inteligência? Através do aprofundamento dos vínculos. Os vínculos comigo, com o outro, com a totalidade. Essa totalidade que é desde o grupo que eu vivo até a totalidade cósmica. O sagrado na minha vida. Então, esses 3 níveis de vinculação. Principalmente estabelecendo a relação desses vínculos com a minha relação afetiva. Então, nós não trabalhamos somente com as emoções. Porque os animais todos têm emoções. Nós trabalhamos com a relação afetiva, com o afeto. Porque o afeto, ele envolve compromisso. Eu me comprometo com a minha própria vida. Eu me comprometo com a vida do outro. Me comprometo com a vida do planeta, a vida do mundo como um todo. Então, o Rolando traz no modelo teórico, que nós usamos também, o modelo teórico da biodança na educação biocêntrica, ele traz muito claramente essa consciência de si e do outro, consciência do mundo. Que mundo eu estou? Que mundo é esse? E qual o meu papel nesse mundo? Então eu sou um ser do mundo, eu faço parte dele, mas eu sou um ser no mundo, que o transformo. Então a educação biocêntrica, ela tem um profundo compromisso com a transformação da realidade. A realidade que é
tão antivida como a nossa hoje que nós vivemos. Então nós trazemos esse nosso compromisso com a parte sã do ser humano, para que a gente possa, de fato, reconstruir o mundo que nós mesmos, enquanto seres humanos, o destruímos. Então, dentro dessa outra categoria que nós trazemos, da inteligência afetiva, é um suporte muito importante para a gente voltar a ritualizar a nossa vida, porque os vínculos, eles se fortalecem através de ritos. São rituais que favorecem isso. E aí a gente lança muito a reflexão para os nossos alunos, para as pessoas que trabalham com a educação biocêntrica, como é que eu estou ritualizando a minha vida? Na minha relação a dois, o que eu faço para aprofundar minha relação com meus filhos, com meu amado, com a minha amada, com o mundo que me envolve? Que rituais eu crio? A vida moderna hoje ela está completamente desritualizada, mecanizada. Nós seguimos padrões que mecanizam o nosso estar no mundo. Então nós trabalhamos no resgate de reaprender os ritos que os antigos tinham também, que as tradições antigas traziam, que as expressões religiosas têm. Nós temos que ter no nosso dia a dia. Então nós reaprendemos a criar rituais que a gente chama rituais de vínculos e aprendizagem.